e vamos a mais um Resumos de História, falando agora do início do processo de independência nas colônias hispano-americanas. Desde a segunda metade do século XVIII, as colônias espanholas na América eram palco de inquietações devido ao aumento do controle metropolitano sobre os negócios coloniais. Esse aumento do controle resultou na elevação de impostos e no aumento do rigor dos monopólios comerciais, passando a existir grande tensão entre os funcionários da coroa, representantes do rei, e os poderosos locais. A coroa espanhola passou, então, a excluir os senhores locais das altas posições no governo para reservá-las aos espanhóis residentes nas Américas, ao contrário do que ocorria desde o século XVII. Essa foi a raiz da tensão entre os chapetones, naturais da Espanha, e os crioulos, membros das elites locais. As tensões também se faziam presentes nos grupos populares, cada vez mais explorados pela coroa espanhola, tendo como maior exemplo a insurreição no vice-reinado do Peru, em 1780, liderada por José Gabriel Condorcanqui, que se autoproclamou sucessor do último imperador Inca, com o título de Tupac Amaru II. Liderando um poderoso exército indígena, Tupac Amaru II colocou-se em defesa das aldeias indígenas, exigindo o fim do trabalho compulsório, chamado de mita. Acabou derrotado e brutalmente executado. As guerras de independência, elas estavam ocorrendo num contexto das revoluções europeias de contestação ao absolutismo. Quando Napoleão invadiu a Espanha em 1808, os espanhóis organizaram em Cádiz um governo de resistência, que não tinha como governar a metrópole e nem a colônia. Isso gerou uma certa autonomia nas colônias. Esse governo de resistência proclamou uma Constituição liberal em 1812, transformando a Espanha, ainda sob ocupação francesa, numa monarquia constitucional. As elites coloniais, chapetone e crioula, organizaram juntas leais ao governo de resistência. Mas as câmaras locais, os cabildos, se opuseram aos vice-reis e aos chapetones, criando um certo clima de tensão. As colônias espanholas, aproveitando-se que os ingleses impediam a chegada de navios franceses como resposta ao bloqueio continental, passaram a comercializar diretamente com os ingleses, que se tornaram os seus grandes parceiros comerciais, eliminando aquilo que ficou conhecido como Pacto Colonial. A partir de 1810, os conflitos armados estouraram em várias partes da América, começando no México, onde o conflito adquiriu um caráter popular, com o seu líder, o padre Miguel Hidalgo, tentando combinar a ideia de independência com as reivindicações indígenas. Morreu fuzilado. No vice-reinado do Rio da Prata, as milícias coloniais depuseram o vice-rei e proclamaram a independência em 1810.
Na Venezuela, vice-reinado de Nova Granada, o comando das milícias libertadoras ficou sob o comando de Simón Bolívar. O governo de resistência em Cádiz reagiu aprovando o livre comércio para as colônias, algo que na prática já estava acontecendo. Mas essa medida liberalizante não deteve o processo que já estava em curso em várias regiões da América Espanhola.